Emily claramente se esperou uma pessoa real pra escrever a Abby. E eu acho que essa pessoa talvez tenha sido eu. Somos muito parecidas. Olá, pessoas, eu sou Tainá e este é o Taí. Este é o novo cenário do Taí, o qual vocês vão ter que se acostumar. Inclusive, se você não me segue nas minhas redes sociais, você deveria seguir, porque quem tá lá viu a tour de como foi montar essa desgraça aqui. Eu fiquei bem estressada. Mas, enfim, hoje trago-lhes para vocês. Trago-lhes uma resenha literária. Uma moto passando também. Eu trago bastante isso aqui, na verdade. Eu trago bastante moto passando. Mas eu lhes trago uma resenha literária que é a duologia Águas Turvas. Sim, uma duologia. Então são 2 livros e eu vou falar dos 2 neste vídeo. Beleza? Mas Águas Turvas trata-se de contar a história da Abby, que é uma bibliotecária, que acaba aí sendo contratada para traduzir um mapa de rotas e se mete numa grande enrascada. E a partir daí é cheat atrás de cheat. Entendeu? Águas Turvas é escrito pela Emily Emmett, que é uma autora brasileira. Essa é uma fantasia, né? Escrita por uma autora brasileira. Sinceramente, eu amo ler livros escritos por brasileiros. Eu tenho isso no meu profundo coração. Já me ganha um ponto simplesmente por ser brasileiro. E quando é fantasia, é melhor ainda, porque a gente sabe muito bem que o meu gênero favorito são fantasias. Também me ganha muito bem quando eu me identifico com a personagem. Mas a gente vai descobrir isso logo logo. Como estes livros são 2 livros, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, porque eu não tenho como, de verdade, falar dos 2 juntos. Eu não... Peraí, tem um pelo na minha boca? Tem um gato, legal. Gente, é muito legal. Eu não tenho como falar dos 2 livros... Eu não tenho como falar dos 2 livros ao mesmo tempo. Eu não tenho como fazer uma resenha englobando tudo. Realmente não tem como, porque uma coisa... Eu senti uma coisa no primeiro livro e eu senti outra coisa no segundo livro. E eu preciso falar dessas coisas separadamente. Entende? E outra coisa, eu acho que quando eu for falar do segundo livro, eu não vou conseguir falar 100% dele, dar 100% da minha opinião, sem mencionar algumas coisas que acabam acontecendo no primeiro livro. Então, eu vou dividir, porque daí você assiste a primeira parte do vídeo, você lê o primeiro livro, daí você volta aqui e a gente conversa sobre o segundo. Pode ser. Eu vou dar o meu máximo para não contar spoilers. Vocês sabem que eu não conto spoilers em resenhas. Eu não acho que isso seja legal com o autor, que eu venha aqui contar a história do livro deles. Então, eu sempre tento o meu máximo para não mencionar nada que aconteça de fato na história. Mas algumas coisas, não acontecimentos, mas alguns sentimentos e fatos acabam do segundo livro, acabam impactando na experiência do primeiro. Então... Por isso que eu vou dividir em 2 partes. Você vai estar o vídeo inteiro, aí no YouTube tá o vídeo inteiro. Mas eu vou dividir o vídeo em 2 partes. Eu vou falar primeiro de uma e depois da outra. Assim, se você não quer ser impactado de nenhuma forma, você não precisa assistir a última parte do vídeo, entendeu? Onde eu falo do segundo livro. Aí você pode ler e aí depois assistir. Entendeu, né? A forma como isso vai funcionar. Ficou claro, eu acho. Primeiramente, eu quero falar que a Emily me mandou o livro dela. Ela me mandou o Águas Turvas, a duologia, né? Um tomo único, onde tem os 2 livros aqui. E eu quero falar sobre isso porque é um ponto que eu quero tocar sobre. Que é uma autora independente, sem editora. Ela falou comigo, ela falou que ela fez basicamente tudo sozinha, menos... moto passando de novo, menos a moto passando. Isso com certeza ela não faz comigo, porque ela é uma fofa. Então eu não botaria motos passando na hora do meu vídeo. Ela fez quase tudo sozinha, né? Ela disse, na verdade, que eu acho que, se eu não me engano, foi a revisão, só que ela não foi ela que fez, porque ela não consegue fazer. Mas todo o resto foi, então, tipo, a capa, as ilustrações, tem ilustrações dentro do livro, ó. Outra parte da capa. Tem um recadinho dela aqui também pra mim. Muito fofo, inclusive. Fiquei emocionada. Coisas assim me deixam emocionadas. Mas, ó, tem ilustrações. Enquadrar? Enquadrar? Enquadrar direito. Ilustrações, muito bonitas, inclusive. Só que o que eu quero falar... Ó, mais uma ilustração. O que eu quero falar sobre nesse livro não é nem sobre as ilustrações, mas é sobre o zelo da diagramação. Ok? Por quê? Eu vou mostrar só a primeira página. Esse é o prólogo. Tem outra ilustração aqui. Mas esse é o prólogo do livro. Vocês estão vendo, né? Vocês conseguem enxergar os detalhes
que tem nas páginas, as folhinhas e as florzinhas que temos aqui no fundo da página, sabe? Isso aqui eu acho um detalhe muito bonito, que são pouquíssimos livros que eu pego que tem esse tipo de detalhe, e eu acho isso, assim, de um zelo muito grande. Mas outra coisa que eu quero falar pra vocês é que, sobre a diagramação, é uma coisa que me pega muito, que, não sei se vocês conseguem perceber, eu vou chegar bem pertinho, que é uma linha bem retinha, aqui, que não tem nenhum ponto pra fora, nada, tá tudo na mesma linha. Isso é um zelo que pouquíssimas edições literárias têm, que é de fazer a diagramação de um jeito que a caixa do texto faça com que nenhum ponto do texto fique para fora da linha, sabe, da margem. Existe vários tipos de diagramação, mas geralmente eles usam as editoras em si usam uma, que coloca os pontos e as vírgulas, as exclamações, para fora da caixa do texto. Então, tipo, todas as letras estão alinhadas na mesma linha, na mesma margem, mas o ponto e a vírgula tá para fora. E quando eu abri esse livro, primeiramente, já começa pelo fato de que ele é muito bonito, ele é muito bem feito. Quando a gente pega e abre ele e começa a olhar todos os pequenos detalhes que a Emily colocou dentro do livro em si, né, do tomo, me encanta muito, porque são muito pequenos detalhes mesmo, que muitas editoras grandes e muitos autores grandes não têm esse zelo de fazer, e isso me encanta muito, muito mesmo. Ela já me ganhou no momento que eu peguei o livro pra olhar, né? Na verdade, ela já me ganhou no momento que ela falou comigo, porque ela foi uma fofa. Uma grandíssima fofa. Mas o zelo que ela teve, e principalmente o fato de que ela fez isso aqui tudo sozinha, lançar o livro físico, distribuir ele, ela vende lá no Instagram dela, ela faz tiragens assim, então é por encomenda e você consegue ter o físico. Tudo isso, sendo uma autora independente e fazendo sozinha no Brasil, eu sei que é muito difícil fazer, e ter um zelo tão grande é encantador. Simplesmente encantador. Eu precisava mostrar pra vocês. Ela me mandou outras coisas, né? Tipo, ela me mandou marcadores de página. Aí a gente tem de Águas Turvas, mas a gente também tem de outros livros dela. Inclusive, livros pelos quais eu me interessei. Caiu o suporte aqui. Não foi nada, foi só um suporte. Livros pelos quais eu me interessei em ler. E ela me mandou cardzinho, mas eu só vou mostrar esse aqui, porque o outro, se eu mostrar aqui no YouTube, o meu vídeo vai cair. Então vamos ficar só nesse card, né, galera? Mas indo para o conteúdo que temos dentro do livro, o primeiro, Águas Turvas, ele é um grande introdutório ao mundo. Nada muito grandioso acontece, não tem coisas muito épicas, não tem grandes batalhas, não tem grandes descobrimentos, assim. Ele é um grande livro introdutório, mas isso não é uma crítica negativa, porque ele é um bom livro introdutório. Muitas vezes a gente pega livros assim que são introdutórios, que eles são ou demasiadamente longos ou demasiadamente corridos. E aqui não é. Ele é um livro que, sinceramente, eu acho que ele tem o tamanho adequado pro livro que ele tem. Eu até falei pra ela que eu gostaria que fosse um pouquinho maior, mas eu não acho que isso seja um ponto negativo, que eu ache que o livro foi pequeno demais para o que ele se propõe a entregar. Não, é porque eu gostaria de ter lido mais. A única coisa desse ele ser corrido, que eu achei que foi um pequeno problema, mas no final acabou não sendo um problema, mas isso é uma coisa que eu vou falar lá na segunda parte do vídeo, é que eu senti que faltou talvez conteúdo para que eu conseguisse me apegar ao casal, sabe? Ao par romântico da Abby. Porque eu não consegui sentir química entre os dois. Só que é uma coisa que eu não sei se eu posso criticar, porque no final acaba fazendo sentido eu não ter sentido química entre os dois no início. É complicado eu falar sem dar spoiler, mas ao mesmo tempo que eu senti falta, conforme eu fui terminando o livro e começando o segundo, eu comecei a pensar, putz, eu acho que isso não é um problema, como eu achei que fosse lá no início. Entende? Então eu fico nesse debate interno de eu queria mais pra me pegar mais, ou será que foi o suficiente e não precisava de mais? Fica aí esse questionamento. Mas o primeiro livro, né, ele, por mais que ele seja só um livro introdutório e que você não tenha muitos acontecimentos e que nada grandioso aconteça, ele é muito bem feito para ser um livro introdutório. Tem uma questão com fantasias, mas não é uma questão com o livro esse específico, que eu tenho uma dificuldade muito grande
e talvez seja uma falta de atenção minha, seja, né, um problema aí de déficit de atenção que talvez eu tenha, mas é que eu tenho muita dificuldade de compreender o que está sendo explicado no livro. Eu acho que quanto menos informações eu tenho para visualizar aquilo que está sendo descrito, mais fácil é para mim visualizá-lo. Quanto mais informações eu tenho, mais difícil é para eu visualizar. Mas eu sinto que isso é um problema meu e não um problema do livro em si. Eu sei que outras pessoas também sentem essa mesma coisa. E, sinceramente, galera, acho que estamos todos afetados aí por um problema de atenção muito grande. Mas isso me dificultou um pouco, assim. Eu tive uma dificuldade grande para conseguir visualizar Garoada, por exemplo, né? Garoadas, que é onde se passa a grande parte do livro, assim. Eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir visualizar o que ela estava tentando me descrever, assim. Eu tive uma dificuldade muito grande para, por exemplo, visualizar o Raj e os signos em geral, porque eu não sei, a minha cabeça não conseguia fazer aquilo fazer sentido. Só que quando eu fui olhar imagens que ela tem, daí no Instagram dela eu fui olhar as imagens para conseguir, porque eu tava tendo uma dificuldade muito grande, fazia sentido as descrições, só que a minha cabeça não tava conseguindo juntar elas e formar uma imagem. Digamos assim, é basicamente esse sentimento que eu tive. Então, talvez se você seja uma pessoa com um probleminha de atenção, seja difícil pra você. Concordo. Mas é isso, eu não sei se é uma coisa que é um problema meu, ou de fato é um problema do livro. Eu acho que só é um problema meu, porque não é um problema que eu tive só com esse livro, é um problema que eu tenho com a maior parte das fantasias. Quanto mais explicações, mais difícil é pra mim visualizar. Enfim, ele faz o trabalho direitinho, o universo ele é muito interessante, as suas guerras internas e as suas guerras externas são muito interessantes. É um livro que faz referências a outros livros da Emily, então você fica se questionando o que aconteceu nessa história, porque como a Abby ela é uma bibliotecária, ela faz traduções de outros textos em outras línguas, ela acaba tendo muito conhecimento adquirido dentro dela. Então ela faz essas menções, sabe, dessas guerras que aconteceram, dessas coisas do passado, dessas coisas em outros mundos, porque aqui a gente tem uma grande coisa universal, né, de ser vários mundos e vários universos. Uma galinha cantando. E você vai tendo referências a essas outras coisas. A Abby como personagem, inicialmente eu não gostei dela, porque, não sei, ela me pareceu forçada demais. Só que com o decorrer do livro eu fui me identificando muito com ela. E eu comecei a pensar, putz, se eu julgar vou estar sendo hipócrita, né? Porque a Abby, ela é essa personagem que ela não tem medo do perigo, sabe? Ela não tem medo do próprio capeta, assim. Ela é isso, ela ri na cara do perigo. Quando eu percebi que ela era assim, isso fazia parte da personalidade dela, eu pensei, não posso julgar, né? Até porque é uma pessoa que dá risada de um assaltante enquanto tem um cano de uma arma na cara, realmente não vai poder estar julgando de uma personagem fictícia que zombou de um rei que podia muito bem acabar com a vida dela. Então, não vou estar podendo, seria hipócrita eu fazer isso. Porque quem nunca também, né? Quem nunca tomou uma atitude dessas? Talvez tenha sido só eu mesmo. Mas, enfim, a Abby, eu tive esse conflito interno com ela, inicialmente, mas eu fui me apegando a ela ao longo do livro. Eu achei ela uma grande personagem, né? Uma coisa muito... Meu Deus, que mulher incrível. Mas eu acho que ela é condizente, sabe? Ela é aquilo que ela é do início ao fim. Em nenhum momento ela se torna mais burra ou mais inteligente para justificar narrativas, entende? Ou coisas que precisam acontecer no livro para que outras coisas aconteçam. Que isso é uma coisa muito frequente na literatura, né? A gente tem personagens que são estipuladas inicialmente como muito inteligentes e aí acabam se tornando muito burras em um determinado momento para que se justifique uma atitude. A Abby não. Ela é muito inteligente, a gente sabe isso desde o início, por ela ser muito estudiosa e por ela ser uma bibliotecária, ela detém muito conhecimento, e conhecimento torna ela muito inteligente. Inteligente mesmo de inteligência. E isso é uma constância, em nenhum momento ela fica mais burra. Não, ela consegue descobrir os problemas, ela consegue entender as coisas, ela duvida das coisas exatamente por ser muito inteligente. Ao longo do livro, ela vai, com certeza, se tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais... uma guerreira,
porque ela também vai sendo instruída a se tornar isso, então também é uma coisa constante, quando a gente chega lá no final, ela se tornar o que ela se tornou, faz total sentido ela ser. Teve uma coisa no livro que eu não consegui, em nenhum momento realmente, sei lá, talvez sentir o que eu deveria ter sentido, foi com o Raj, que é o par romântico da Abby. Ele não conseguiu comprar o meu coração. Não conseguiu. Eu falei isso pra autora, eu acho que meu santo não bateu com o dele, alguma coisa ali aconteceu entre eu e ele, que eu não consegui sentir nada, sabe? Eu só ficava olhando, pensando, sabe quando sua amiga namora um cara que você não vai muito com a cara? Mas você não tem argumentos pra justificar o fato de você não ir com a cara dele? Era assim que eu me sentia. Eu olhava pra ela com raiva e pensava, cara, eu não gosto dele. Eu não gosto dele, mas eu não posso te dizer por que eu não gosto dele. Eu simplesmente não gosto dele. A vibe não é a mesma vibe que a minha. A vibe que ele passa não me agrada. Era isso. Então, muitos momentos eu ficava num debate interno comigo que era tipo assim, ok, ele é estipulado como um pseudo-vilão, assim, que na verdade é bonzinho. Aquela coisa que a gente tem em quase todos os livros de fantasia hoje em dia, que é o cara que ele é bonzinho, ele nunca é bonzinho, mas o cara que ele é mais mal, que é visto como mal, na verdade, ele é o grande herói da história. Então ele é estipulado como isso no início, e eu não conseguia gostar dele, então eu sentia que eu tinha que gostar dele, eu ficava tipo, ok, Tana, acho que você só tá sendo paranoica. Vamos seguir em frente aqui e vamos focar no fato de que ele é bom e que ele quer proteger ela e que ele gosta dela. Eu fui assim até o final do livro, gente. Do primeiro livro. Foi realmente um sentimento que eu não conseguia se esvair de dentro de mim. Mas, tirando o Raj, os outros personagens, os secundários, os amigos da Abby, os guerreiros do Raj, todos esses me cativaram. Porque eu me vi querendo ter mais desses personagens, sabe? Eu me vi querendo ter pontos de vista dele, ver momentos deles e tal. A Abby, ela encontra a Zayden, alguma coisa assim, não vou conseguir falar direito. E ela é da mesma espécie que a Abby e tal. E elas têm uma ligação ali, e ela é uma personagem muito cativante, ela é uma personagem engraçada, assim, ela tem umas tiradas cômicas, é quase que um momento de alívio, assim, sabe? Os momentos das duas juntos são muito bons de se consumir, pena que são poucos, então eu fiquei tipo, nossa, eu queria tanto ter mais disso aqui, eu queria tanto estar na cabeça dessa personagem. O Raj tem um guerreiro que é marido dessa Zayden, que é o Indra, que ele é muito engraçado, ele é cômico, ele tem essa ligação de amizade quase que automática com a Abby, assim, sabe? E é muito bom ver a interação entre os dois, porque realmente é uma amizade que você compra, é um relacionamento que você compra. Ela com os outros personagens, todos os outros personagens, é uma relação que você compra. Então, eu gosto muito quando os livros, eles me fazem sentir que eu estou ligada aos personagens de uma certa forma. Então eu começo a conversar com eles, né? Eu começo a dar conselhos, a debater, a responder perguntas que não foram feitas pra mim. E isso não na minha cabeça, tá, galera? Isso, tipo, falado mesmo, assim como eu tô falando com vocês. Então eu comecei a conversar com eles. Isso é muito bom. Eu me sinto muito bem tendo essas atitudes. São atitudes que não acontecem com frequência. Então isso é um ponto muito positivo nesse livro também. E outro ponto muito bom no primeiro livro é que a Emily não enfiou hotes desnecessários pra justificar simplesmente o fato de ter hotes e talvez vender mais livros por conta disso. Ela não enfiou hot onde não deveria ter, sabe? Aquela coisa de você ler um capítulo, por um capítulo, um hot. Ler um capítulo, um hot. Ler um capítulo, próximo é um hot. Não tem isso aqui, sabe? Tipo, realmente a história gira em torno do que a história se trata. E a história não se trata especificamente de se desenvolver um relacionamento amoroso entre Abby e Raj, e a gente não precisa ficar vendo constantemente hots dos dois pra justificar que eles se relacionam. Não, são relações que são construídas através de diálogos e de momentos entre os dois, e a gente não tem hot desnecessário, o que
me agrada muito, porque eu odeio mesmo pegar um livro pra ler e perceber que 90% dele é um hot. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Mas esse é um ponto muito positivo nesse livro. Não só nesse livro, mas no livro inteiro. Porque hot é uma coisa que você não vai achar em grande quantidade em nenhum dos dois livros. Tanto no primeiro quanto no segundo. E, bom, o primeiro livro, ele termina num momento que parece que não tem 100% margem para um segundo, mas ao mesmo tempo tem, porque tá tudo dando certo na vida da Abby. E aí você pensa, agora a merda vai ficar feia. Só pode. Porque não tem como uma vida ser tão perfeita assim. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir agora na segunda parte do vídeo. E então, se você não quer um possível spoiler, possivelmente estragar a sua experiência com este livro, eu te recomendo a não continuar assistindo. Por mais que eu não vou dar spoiler, pelo menos eu vou tentar o meu máximo para não dar spoilers, você vai talvez ser impactado negativamente na sua experiência. Então, se você não gosta disso, não assiste. Tá tudo bem. Só deixa seu like, deixa seu comentário, sabe? Me diz o que você acha, se você vai ler, se você se sentiu interessado. Bom, se você vai ler, é por isso que você tá saindo, né? Mas me fala o que você pensou. Deixe seu comentário pra engajar, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, me siga nas minhas redes sociais, por favor, pra vocês poderem rir comigo, tentando pelo menos montar coisas como isso aqui. Então, por favor. Agora vamos para o segundo livro, que se chama Abismo Estrelado. Sabe quando eu falei que eu não fui com a cara do Raj, que eu não comprei o relacionamento deles, e que inicialmente eu achei que isso fosse um problema, mas depois no segundo livro eu comecei a pensar se isso de fato era um problema, ou se isso simplesmente foi uma coisa muito bem adicionada dentro do livro? Pois então, é que esse segundo livro, ele já começa me dando todos os motivos pra eu começar a pensar que eu tava certa antes, sabe? Então, se lá no primeiro livro eu já me via conversando com a Abby e dando possíveis conselhos pra ela, aqui eu gritava com a menina. Por quê? Acontece uma coisa que aqui a gente muda os pontos de vista. Então a gente não vai ter mais só o ponto de vista da Abby, como a gente tinha lá no primeiro livro. E aí, no ato de a gente mudar pontos de vista e ter outros 3 pontos de vista além do dela, a gente começa a entender outras coisas que a gente não sabia antes. Só que a gente não sabia antes e a Abby continua sem saber, né? Então a gente tá vendo aquilo ali e a gente tá pensando, meu Deus do céu, garota, você precisa de uns conselhos. Você precisa de uns conselhos porque você não sabe do que eu sei. E você precisa saber do que eu sei. Então, eu falava com ela. Só que é muito difícil porque não... A questão não era que quando a gente tá gritando com o personagem porque ele não tá tomando atitudes que seriam lógicas, sabe? É diferente. Eu tava gritando com ela, não porque ela não tava tomando atitudes lógicas, porque pra ela tomar atitudes lógicas, ela precisava saber do que eu sabia. E ela não sabia do que eu sabia. Só eu sabia do que eu sabia. Então, isso foi um ponto muito positivo, porque isso eu acho que te engaja na leitura. Eu acho que isso te faz se envolver mais com ela, sabe? E aí eu comecei a pensar, assim, que talvez esse livro que eu estava lendo, né, essa duologia que eu estava lendo, ela era muito mais daquilo que eu achava que ela era lá no primeiro livro. Porque você lê o primeiro livro e você sente que você tá lendo talvez mais um livro de fantasia. E aí, nesse segundo livro, logo que ele começa, a Emily começa a adicionar coisas e mostrar coisas e, enfim, botar coisas ali que eu comecei a pensar, caraca, não era isso que eu esperava. Eu não tava preparada pra receber esse tipo de conteúdo. Eu achei que só tava lendo mais uma fantasia. E aí ela foi me encantando. A Emily, ela foi me encantando a partir daqui. Porque ela foi quebrando todas as minhas expectativas. Entende? Eu comecei a pensar, caraca, eu estou vendo todo o meu mundo ruir. Porque eu achei que eu sabia o que ia acontecer. Eu achei que eu sabia as atitudes que a Emily... Eu achei que eu sabia que as atitudes que a Abby tomaria. Eu achei que eu conhecia os personagens. Eu achei que eu entendia aquele mundo. Eu achei tudo isso. E, na verdade, o primeiro livro foi uma grande enganação que a Emily fez comigo. Eu fiquei em choque, mas foi um choque muito positivo.
Entende? Foi uma coisa que bateu de uma forma muito positiva, sabe? Porque aí tá, todos os pontos negativos que eu vi no primeiro livro, quando eu comecei o segundo, eles começaram a ruir. Porque eu comecei a olhar pra eles e falar, cara, isso aqui não era um ponto negativo do livro. Isso era um ponto positivo. Porque, na verdade, aquilo foi conscientemente introduzido ali. Porque ela estava pavimentando um caminho que ela iria trilhar no segundo livro. E um caminho que acabou fazendo total sentido com as coisas que, pra mim, me incomodaram no primeiro livro. Eu amei o sentimento de ter todas as minhas expectativas destruídas. E quando eu digo todas, eu quero dizer todas mesmo. Porque a partir do momento que eu comecei a ler o segundo livro, e eu tinha uma consciência de que ia acontecer tal e tal coisa, eu comecei a ler o segundo livro, e aí eu já não sabia mais o que esperar. Eu já não sabia mais o que ia acontecer. Eu já não tinha mais explicações. Eu já não conseguia mais prever o final do livro. Porque acontece muito isso no livro de fantasia, né? Quando a gente tá lendo, a gente consegue prever o que vai acontecer. Porque eu acho que o roteiro e o caminho a ser trilhado, eles ficam tão óbvios nos livros que é quase impossível você não acertar o final. E aqui, no segundo livro, eu já não sabia mais o que ia acontecer. Eu já não conseguia eu não conseguia nem imaginar o que ia acontecer no final dessa história em si. A Emily, ela vai pegar um fato que é quase uma regra estipulada no mundo literário entre os autores e entre os leitores, e ela subverte essa regra, te quebrando a expectativa de uma forma que foi extremamente genial, porque você realmente não espera por aquilo ali, sabe? É uma coisa que você tá tão acostumado de receber em livros que você simplesmente espera que você vai receber o mesmo que você sempre recebeu. E aí você não recebe. Ela pega aquela coisa ali e ela fala: você achou mesmo que ia ser tão fácil assim? E fala, tipo, não é isso que você tá pensando. Não é nada disso que você tá pensando. E ela vai colocando plot twists ao longo da narrativa, e muitos deles você não consegue prever, de fato. Você não consegue prever. Claro que algumas coisas meio que não é uma previsão, é simplesmente você juntando as peças, né, de todas as coisas, ao mesmo tempo que a própria Abby tá juntando as peças de todas as coisas. Então, ela tá duvidando de alguma coisa, ela não tá falando pra você a dúvida dela, mas ela tá duvidando daquilo ali. E você também tá duvidando da mesma coisa. Porque assim como a personagem, você é inteligente, você conseguiu juntar as peças sozinho. E isso é muito bom dentro do livro. Porque é pegar realmente uma coisa que a gente acha que a gente vai receber, porque é isso que todos fazem, é um roteiro pronto, pré-estipulado, de fácil escrita, de fácil para vender fácil, né? Facilmente comerciável. E ela pega tudo isso, te apresenta no primeiro livro, pra fazer você esperar que você realmente vai receber mais do mesmo. E aí no segundo livro, ela fala assim, então, é que eu não vou fazer isso, tá bom? Eu vou fazer uma coisa diferente, porque eu não tô disposta a seguir um roteiro pré-estipulado. Perfeita. Perfeita, perfeita. Só isso que eu tenho pra te dizer. E aí ela pega também os personagens que já eram muito bons no primeiro livro e traz de volta, só que ela traz de volta com segundas camadas que você não sabia sequer, esperava que eles tivessem, sabe? E aqui eu me vi completamente apaixonada por um deles, assim, sabe? De verdade, quando ele começou a aparecer com o ponto de vista dele, porque daí ele tem um ponto de vista também, e a gente começou a estar dentro da cabeça dele, entender como ele pensava, e a forma como ele agia, as coisas que ele sentia, quem ele era de fato, além da visão de uma terceira pessoa, eu me apaixonei por ele. Eu ficava tipo, meu Deus, que homem! Que homem! Que homem! Eu tinha esse sentimento. Eu parecia uma garotinha, sabe? Tímida. Corada. Eu tava assim, lendo. Eu ficava tipo... Pois é, eu voltei uns 10 anos atrás na minha vida. E nas minhas atitudes lendo esse livro. Acho que funcionou, Emily. Eu acho que funcionou. Você sabe de que personagem eu tô falando. Eu acho que funcionou, tá? Agora teve um fato que me incomodou, mas
Escrevendo esse roteiro, eu parei de fato pra pensar nisso. Eu achei que a batalha final do vilão, ela foi uma batalha fácil demais, sabe? Eu senti que foi fácil demais pra Abby. E foi rápido demais. Eu não sei, eu senti que os vilões tinham ficado burros do nada e era isso, sabe? Não que a Abby teria ficado muito mais inteligente do que ela de fato era, não. A Abby tinha capacidade total de fazer aquilo e a gente sabe, por ter acompanhado ela, que ela tinha. Mas eu sentia que os vilões eram mais fodas do que eles foram na luta final. Só que, escrevendo esse roteiro, eu parei pra pensar numa coisa. Talvez não é que tenha sido fácil, mas é que aqueles personagens, eles subestimaram tanto a Abby ao longo de todo o tempo, né? De toda a vida dela, basicamente. Viram ela o tempo todo como só uma bibliotecária, alguém que não tinha poder real, que não era inteligente o suficiente, que não era estrategista o suficiente. Porque a gente tá falando de 2 comandantes de guerra, né? Que comandaram uma guerra e que lutaram uma guerra e que foram estrategistas, etc e tal, contra uma garota que, pra eles, era uma garota, primeiramente, que eles são extremamente machistas, era uma garota bibliotecária. Era só isso que ela era. Uma garota bibliotecária que cumpria com sua função pra eles, que era traduzir coisas. Ponto final. Só que a Abby, ela sempre foi inteligente. Ela sempre foi capaz. E ela sempre foi estrategista. Por ela ter convivido com os dois, por ela ter muito conhecimento adquirido, por ela, né, saber de várias coisas, ela foi capaz de derrotar eles por causa disso. Então, talvez esse sentimento que eu tenho de que tenha sido fácil demais, não é que foi fácil, é que eles se permitiram ser facilmente derrotados por não esperarem dela nada, sabe? Não esperar que ela atacasse, não esperar que ela tomasse uma atitude, não esperar que ela fosse montar uma estratégia muito convincente, sabe? Eles esperavam ali que ela fosse buscar a ajuda de outros e que botasse outra pessoa para lutar, sabe? Se juntaria a uma outra pessoa para derrotá-los. Então, eles não esperavam que ela fizesse o que ela faz. E no final faz sentido com a personagem e com os personagens, com os vilões, né? Que aqui a gente vai ter 2 vilões. Então, faz total sentido. Então, assim, era uma crítica no início. Enquanto eu comecei a escrever o roteiro, quando eu terminei o livro, era uma crítica, eu achei que foi fácil demais, eu não me agradei disso, me incomodou. Mas no final das contas, faz sentido ter sido exatamente da forma como foi. Eu acho que existem pequenas pontas soltas que acabaram ficando soltas mesmo, que não foram amarradas no final, coisas que não encaixaram bem direito, mas eu não posso falar exatamente o que era, porque daí eu vou estar te dando spoiler. Mas tem coisas que, tipo, pra mim, faltou uma conclusão. Eu senti que tem cenas que talvez faltaram, que precisava de uma explicação um pouco maior, de, não sei, comentários, talvez, coisas assim. Pequenos detalhes na história que foram me incomodando. Mas não é nada que degrade o livro ou que estrague a história pra mim. São pequenas coisas mesmo, pequenos detalhes que acabaram fazendo com que isso aqui não fosse perfeito. Portanto, que eu dei 4 estrelas para este livro, porque existem essas pequenas coisas que acabaram atrapalhando o ato do livro ser perfeito, certo? Diferente de, tipo, lá em A Noite Maldita, que tem vários problemas e que mesmo assim ele é um nota 5, porque aqueles problemas, eles não atrapalham em nada a sua experiência. Aqui, essas pequenas coisas que me incomodaram, me atrapalharam um pouco a experiência. Então, por conta disso, eles acabam tirando aí uma estrelinha do livro. Talvez nem uma estrela, mas uma meia estrela, alguma coisa assim. Mas é realmente um bom livro de fantasia. E é um bom livro de fantasia brasileiro. O que, sinceramente, é maravilhoso, porque a gente tá muito acostumado a buscar fantasias apenas lá fora. E a gente tem muito conteúdo muito bom aqui dentro do Brasil. Quero agradecer a Emily por ter me mandado o livro. Foi, sério, de um carinho muito grande seu. Quero ler outras coisas dela. Fiquei muito curiosa sobre uma personagem específica que aparece lá no final, mais pro final, assim, do segundo livro. Que ela me conquistou, ela é carismática, ela é interessante, ela tá ali
E ela me parece ser uma boa personagem de se acompanhar. E eu sei que ela talvez seja protagonista de algum outro livro. Pelo que eu entendi, assim. Então eu quero muito ler o livro dessa personagem. E é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu comentário. Mas não deixe seu dislike, porque isso me atrapalha. Deixe seu comentário falando que você não gostou. Vá lá no Amazon. Os livros estão lá, disponíveis. Siga a Emily também, porque às vezes ela faz lá, né? Ela pega pedidos pra imprimir os livros. Então, se você quiser algum livro físico dela, esteja lá acompanhando ela para conseguir comprar o livro físico dela. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, caso você já tenha lido esse livro. Me diz se você se interessou, caso você não tenha lido esse livro. Me siga nas minhas redes sociais, estão aqui na tela, também estão na descrição sempre. Vá lá no Situação Crítica, por favor, assista os vídeos do Situação Crítica. É muito importante pra mim que vocês também assistam os vídeos por lá, onde eu falo de cinema, séries e às vezes games também. Deixa nos comentários aí um livro que você gostaria que eu lesse pra trazer resenha por aqui. Livros que eu já li. Talvez, se tiver bastante comentários, eu possa estar pensando em reler pra trazer resenha aqui. Então, deixa aí seu comentário. Vai que, entendeu? Vai que. Se você é um autor e você quer que eu leia o seu livro, também, por favor, deixa aí nos comentários o nome do seu livro, aonde eu encontro o seu livro, porque a tia Tainá não tem uma bola de cristal pra descobrir isso sozinha, né? Então, por favor, faça isso. Que daí a gente se ajuda, eu ajudo você só me ajuda e a gente se ajuda, entendeu? Eu posso ter conteúdo para ler e fazer conteúdo, e você, talvez aí, se seu conteúdo for bom, tenha uma divulgação gratuita aqui no meu canal. E é isso. A gente fica aí com o som de uma maquita, cortando alguma coisa lá na obra. Um beijo, eu te vejo depois. E até mais. Tchau, tchau. Aí, se você for comprar o livro, a Amazon, compra pelo meu link, faz favor. Que eu ganho uma porcentagem. É isso, tchau. Agora sim, tchau.